Muito bem. Nós temos então essa manhã, hoje, a presença do nosso querido pastor Josué Correia. Pastor Josué, lá de Guaíba, Nova Santa Rita, Eldorado. Deixa que ele se apresente aí, quem ele é, quantos filhos tem, esposa, de onde ele trabalha. Bom dia, pastor Josué. Sinta-se bem ao nosso meio aí. Bom dia, Pedro. Bom dia também a todos os nossos amigos, irmãos aí do AMM. Que Deus abençoe vocês, né? Estar agora aí pela manhã já buscando ao Senhor, né? Em oração, também ouvindo a sua palavra, é uma bênção, viu? Deus abençoe você. Sim, eu sou pastor distrital aqui em Jardim Santa Rita. É um distrito composto, né, por quatro regiões, são duas cidades, Barra do Ribeiro e Eldorado, e outras duas cidades que não é cidade completa, né? É Guaíba, aqui uma parte de Guaíba, temos três congregações aqui, e também Porto Alegre, a região das ilhas. Esse distrito aqui é uma bênção, né? Tem aqui irmãos dedicados, irmãos que buscam fazer a vontade de Deus, que buscam pregar o evangelho aqui nessa região. E durante esse período aí, a gente foi bem afetado pelas enchentes, né? E também fomos muito abençoados pelos nossos irmãos em Cristo. Não foi diferente com a MM, que esteve aqui com alguns voluntários, né? O Ronaldo aí esteve à frente, liderando o pessoal. Agradeço aí, muito obrigado, Ronaldo, por ter vindo aqui. Não só o Ronaldo veio, o Pedro também, né? Passou por aqui em Eldorado, né, Pedro? Valeu, muito obrigado. E os demais irmãos aqui que estiveram conosco também. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por terem estendido o braço de vocês para ajudar nesse momento. A mão de Deus ela se torna visível através de pessoas que abençoam, né? Que buscam ser bênção. Esse foi o chamado de Deus para cada um de nós. Nosso chamado não é para ir à igreja, né? Para ouvir sermão, não é fazer essas reuniões aqui, por mais que elas sejam importantes. Tudo isso é ser igreja também. Mas o nosso chamado é para abençoar. Abraão foi chamado, né? Para que ele fosse uma bênção a todas as famílias da terra. Às vezes é difícil ser bênção, tem que dispor de recursos, e o recurso mais precioso que nós temos é o nosso tempo, né? Não é nem o nosso dinheiro. Dinheiro a gente vai lá, envia, tudo mais, né? Mas agora se dispor, e por isso que eu agradeço muito vocês por terem se disposto, né? Colocando aí parte do recurso mais precioso que vocês têm, que é o tempo, a energia de vocês também. Como o Pedro estava falando, eu sou pastor aqui e tenho uma família, né? Minha esposa e a minha filhinha, 5 meses de idade. Ela nasceu aí faz pouco tempo e já teve também essa enchente, tudo aí. Foi bem desafiador aqui para nós por conta da. A gente está se adaptando ainda, né? Rotina com filho e tudo mais. A gente aprende muito com os pais, a gente ouve conselho dos outros, mas quando a gente está passando por essa fase, ainda assim é um período de adaptação, muitas coisas novas, né? Mas Deus tem dado forças. Até agora a gente ainda está, né? Nesse período pós-enchente é o trabalho de reconstrução, de limpeza, de ah, retomada, né? E graças a Deus, Deus tem dado forças, tem enviado também pessoas que são maravilhosas aqui para nos ajudar. A minha filha, o nome dela é Lise, né? O nome da minha esposa é Carla. Eu me formei em 2018 no NASP, mas apesar disso, esse é meu primeiro ano de ministério, né? Então, no ano de 2023, eu comecei no contrato lá em Pelotas, né? Não era um pastor chamado ainda, né? Era contratado, trabalhava com evangelismo, e aí em junho eu fui chamado para ser um pastor aqui, então, nessa região onde eu atuo hoje. Então já faz um ano, né? Em junho deste ano, fechou um ano aí. Foram, desde então, aí 13 enchentes, né? Aqui nesse distrito, e essa agora que proporções, né, foram bíblicas, né? Mas Deus tem cuidado, tem guiado, em nenhum momento tem desamparado. Nessa manhã eu trouxe uma mensagem aqui, então, para compartilhar com vocês e espero
em Deus, né, que eu seja esvaziado de mim mesmo e que vocês, né, recebam essa mensagem como uma mensagem de Deus, como a voz do Espírito Santo aí falando com vocês, para de alguma forma trazer alguma lição que vai ajudar no crescimento espiritual de vocês. O nome da mensagem, ó, o título, não fui eu quem dei, né? Eu tomei emprestado, assim como a mensagem também não é um sermão que eu produzi necessariamente a partir só do texto bíblico, né? Esse sermão aqui, na verdade, ele basicamente foi produzido por um outro teólogo, né? É o doutor, pastor e professor Amin Rodor. Ele está disponível no livro dele, O Drama da Paixão. Eu até aconselho vocês e recomendo fortemente que leiam esse livro, é um livro muito, muito bom. Fala a respeito, né, daqueles que viram Jesus morrer, né? Então, exemplos bons e maus. E até eu vou falar sobre a história de um destes exemplos que, na verdade, não viu Jesus morrer, mas participou ali dos momentos finais da história do mestre, né? E o título é A Fraqueza da Graça. É um título assim bem sugestivo, interessante. Só existe uma fraqueza da graça e ela é pontuada então aqui nessa mensagem. Eu vou estar falando sobre um personagem que talvez depois de Jesus é o personagem mais conhecido da Bíblia. Com certeza vocês conhecem, né? São leitores assíduos da palavra de Deus, mas mesmo aqueles que não são também conhecem esse personagem. Não por bons motivos, né? Infelizmente por motivos ruins. Judas, né? Judas, ah, conhecido como traidor do mestre, acabou fazendo com que o seu nome, né, se tornasse um nome não grato, né, na sociedade. Ninguém quer mais colocar o nome de Judas nos seus filhos. Apesar disso, no passado, né, bem distante, antes de Judas nascer, esse era, ou até né, no nascimento de Judas, esse era um nome muito popular ali na região da Judéia, em Jerusalém, era um nome muito popular entre os judeus, porque era uma variação do nome Judá. Judá, como nós sabemos, era um dos filhos, né, de Israel, de Jacó, e também era um filho que recebeu, né, a bênção da primogenitura, apesar de não ser o primogênito. De Judá viria então o Messias, não é mesmo? Judá tinha um papel especial dentro do plano da redenção. Então, era um nome muito bem quisto, né? Olha, eu faço parte, né, da tribo da qual virá então o Messias. Era algo muito especial. E Judas, então, era um nome que evocava boas coisas. Ele era filho de Simão, nós sabemos pouco a respeito do seu pai, mas ele provavelmente era um judeu piedoso e por isso coloca o nome do filho de Judas, para que o filho, então, o nome, né, refletisse o que o filho seria posteriormente, um homem da tribo de Judá, um verdadeiro judeu, né, um servo de Deus. O nome de Judá significa, né, Jeová guia, nada mais distante do que aconteceu com Judas, né? E talvez tenha sido o homem, o personagem bíblico mais utilizado, mais guiado por Satanás. Junto com Judas vinha Iscariotes, né? Não é um sobrenome, mas sim uma designação que demonstrava e que comunicava de onde ele vinha, né? Ish, em hebraico, é homem, e Quiriote é o nome de uma cidade, né? Essa cidade ficava ao sul de Judá. Era uma pequena aldeia, na verdade. Então, isso também demonstrava de onde é que ele vinha, né? De um lugar diferente dos outros discípulos. Os outros discípulos, eles eram galileus, né? Judas tinha já uma ascendência, né? Uma origem mais nobre. Era talvez o discípulo que mais se destacava e aos olhos não só dos próprios discípulos, mas aqueles que vinham de fora, a escola de Jesus, né? A escola do Rabi Jesus, era o mais promissor, era o mais promissor. No meio deles, ele acabou por se tornar o tesoureiro
daquela pequena igreja ali. Lá em João, capítulo 11, ou capítulo 12, na verdade, verso 6, fala a respeito disso. Vou ler aqui para vocês esse texto, que diz assim, João 12, 6. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Esse episódio também é um episódio muito conhecido, né? Onde uma mulher pecadora vai até Cristo, não é mesmo? Levando um vaso de alabastro, um perfume caro, e derrama esse perfume aos pés de Jesus. E Judas fala, né? Mas essa mulher não poderia, não é mesmo? Ao invés de ter pegado e feito isso, pegado dinheiro e dado dinheiro para que a gente dividisse entre os pobres, parecia até mesmo, né, uma fala de alguém que tinha um coração voltado à caridade, né, se preocupando com as pessoas que tinham menos, mas de acordo com o texto, as suas intenções não eram essas. Mas a informação interessante ali é que ele tinha bolsa, ele era o tesoureiro. Em outro momento a gente vai ver essa informação também em João 13, 29, mas ali a gente já tem essa informação junto com essa, esse adjetivo, né? Ladrão, um mau adjetivo. Aí já demonstra para nós um pouco da motivação pela qual ele traz Jesus. Judas, apesar disso, nós olhamos ele como um traidor. O nome já se tornou um adjetivo ruim hoje, né? O pessoal fala, ô seu Judas, né? Você é um Judas. E quando alguém fala isso, a gente já sabe o que que a pessoa está querendo dizer, né? É um traidor, é falso, é um enganador, é um mentiroso, né? Normalmente é nesse sentido que as pessoas utilizam esse nome, já como um adjetivo. Mas apesar disso, Judas não foi um homem que se aproximou de Jesus com intenções maléficas. Ele não era um vilão, né? Ele não era alguém que já veio com um plano pensado, olha, eu vou me infiltrar no meio dos discípulos, vou seguir esse homem chamado Jesus, porque eu percebo que ele vai se tornar alguém relevante nessa sociedade e, por fim, eu vou utilizar da minha posição para atraí-lo, então, e ganhar alguma coisa com isso. Não foi. Judas, na verdade, ele ouvir as palavras de Jesus, as palavras do Mestre, creu nelas e resolveu segui-lo. Judas, ele olhou para Cristo como Messias, ele olhou para Cristo como a promessa que estava se cumprindo, mas em algum momento ele tirou os olhos de Cristo e se perdeu. Em algum momento, mesmo próximo de Jesus, ele se mantinha distante do mestre. Judas, ele viu os milagres, certo? Ele participou da multiplicação de pães e peixes, ele viu endemoniados serem libertos. Judas, ele viu também coxos, cegos, leprosos e outros doentes serem curados. Ele viu pessoas sendo ressuscitadas. Ele sentiu o poder das palavras de Cristo, estando perto do mestre. Ele foi impactado por estas palavras. Ele amou Jesus e quis seguir a Jesus. Judas não é diferente de nenhum de nós, ou não era diferente de nenhum de nós ao iniciar a sua jornada ao lado de Cristo. Ele amava Jesus, ele tinha boas intenções, ele queria estar perto de Jesus, ele não estava lá por mero capricho, ele não estava lá por ser hipócrita ou alguma coisa do gênero. Apesar disso, Judas ele se torna um exemplo de alguém que está próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo está distante. Ele mostra para nós que é possível estar próximo de Jesus e ao mesmo tempo estar distante. Não só isso, ele mostra também que é possível estar próximo de Jesus, atuando com funções de responsabilidade na casa do mestre, sendo um tesoureiro, sendo um ancião, né? Sendo alguém que participa de um ministério tão bonito como a MM, não é mesmo? Sendo alguém que está fazendo a obra, mas ao mesmo tempo não estar sendo alguém que está sendo transformado por esta mesma obra que está fazendo. É possível nós estarmos
ao lado de Cristo, andando com Ele, sem ser transformado totalmente, porque não nos entregamos totalmente. Judas, apesar de toda boa intenção, ele não se entregou totalmente para Cristo. Ele deixou algumas salinhas do coração, não é mesmo? Reservadas para si mesmo. E disse: Jesus, entra na casa, né? Mas olha só, fica na sala, pode ir na cozinha, não é mesmo? Quem sabe você chega até o primeiro quarto. Mas esses dois quartos que tem que ir mais profundo, por favor, deixa para mim. Esses aqui não mexem, porque eu tenho algumas coisas aqui que não dá para mexer. Essas coisas aqui, elas são muito especiais, elas são muito caras para mim. Eu sei que talvez, né? Eu deveria até dar uma limpadinha nesse quarto. Quem sabe eu deveria deixar o senhor entrar, mas não estou preparado. Calma aí, espera um pouco. Judas é um exemplo de pessoas como nós que às vezes estamos deixando alguma coisa fora do alcance de Cristo para ser tocada, para ser limpa, para ser purificada. Se existe algum de nós aqui, estamos ouvindo esta mensagem, estamos deixando alguma coisinha da nossa vida, uma partezinha bem pequenininha, né? 90% já está com Deus, né? Então, né, o Senhor me entende por conta desse 10%. Olha, não, Deus não entende. Deus, ele quer que nós nos entreguemos por completo. Não quer dizer que nós seremos perfeitos em todas as áreas da nossa vida, mas enquanto nós não entregarmos todas as áreas da nossa vida para Cristo, nós vamos ser deficientes em coisas que poderíamos já estar crescendo. Nós vamos estar, né, anos-luz para trás em coisas que nós poderíamos estar anos-luz para frente. Nós não vamos ser perfeitos aqui, mas nós precisamos estar tentando melhorar, nós precisamos estar tentando transformar a nossa vida naquilo que é o ideal de Deus. Isso só é possível quando nós entregamos a nossa vida totalmente nas mãos do Espírito Santo. Judas não é só um exemplo que é possível estar perto de Jesus, mas ao mesmo tempo longe. Ele também é um exemplo de que não é a falta de evidências que fazem as pessoas descrerem do poder de Deus, descrerem de Deus como aquele que é o dono do universo e o criador de todas as coisas. Judas viu os milagres. Judas viu coisas que fariam qualquer um crer. Judas ele não deixou de crer, então, porque não, eu não sei se Jesus é realmente o Messias, porque faltam evidências, não é mesmo? Se ele fizesse um milagre ali ou acolá, eu até acreditaria nele. Não, Judas deixou de crer porque o seu coração era um coração impenitente. Ele não queria deixar as suas vontades de lado. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Blaise Pascal, provavelmente sim, né? Na escola a gente aprende sobre, foi um grande cientista, né, do século XVIII, e ele cunhou uma frase muito interessante. Ele diz assim: ó, não é a incredulidade que leva à desobediência, mas sim a desobediência que leva à incredulidade. Ele, Blaise Pascal, né, foi por um tempo alguém descrente, mas se converteu ao cristianismo, aceitou o cristianismo. E ele dizia, né, não é a falta de evidência, não é porque você conhece a ciência agora, né, e você não, na verdade, as pessoas utilizam a ciência, elas utilizam, né, sem número de coisas, ou o sofrimento que existe no mundo, ou o sofrimento que existe na própria vida, né, incoerências que ela acha que existem por aí para dizer, olha, assim, não existe Deus, ou então Deus nos abandonou, nos deixou à própria sorte. Mas isso, na verdade, é só uma desculpa para que as pessoas possam seguir a sua vida sem Deus, para que as pessoas possam fazer o que elas querem. Então, muitas vezes, nós apagamos o poder de Deus, nós apagamos, não é mesmo, a, a vontade de Deus na nossa vida, não, porque, né, Deus tem nos deixado de lado, não porque Deus não tem sido bom conosco, mas porque nós queremos fazer a nossa própria vontade. Não pense assim, olha, Deus, né, me deixou, Deus está sendo bom com os outros, mas não está sendo bom comigo. Deus não tem olhado para minha família. Deus não. Olha, se eu perguntar aqui, cada um talvez tenha um testemunho belo para contar a respeito de coisas que Deus fez no passado.
Mas eu vou dizer para vocês, muitas das pessoas que hoje eu vejo fora da igreja, que já estiveram sentados nos bancos, já foram líderes na casa de Deus, também são pessoas que tinham testemunhos maravilhosos, contavam a respeito de milagres que Deus fez na vida delas, na família delas, sabe? Deus libertou das drogas, Deus curou a doença, e daqui a pouco a pessoa saiu dos caminhos de Deus. Não é a falta do milagre, normalmente é o nosso coração impenitente que em alguma área não foi convertido, não foi submetido à ação do Espírito Santo, não foi submetido à vontade de Deus, que nos leva normalmente para longe do Senhor. Não deixe de se entregar completamente nas mãos de Deus, porque em algum momento você pode até mesmo utilizar aquilo que seria a falta de evidência, mesmo tendo evidências da ação de Deus, para dizer, eu estou abandonando o Senhor. Mas no final, nós sabemos, não é a falta de evidência, mas sim a nossa vontade de seguir os nossos próprios caminhos. Judas, ele também se tornou exemplo de outras coisas ruins, porque ele nunca se entregou completamente a Jesus. Ele teve mais interesse no que Jesus poderia dar do que no que o próprio Cristo significava. Ele se interessou, no final de contas, por riqueza, poder e fama. Isso é demonstrado justamente por aquilo que ele fazia. Ele pegava do dinheiro que serviria de doação para a pregação do evangelho, para abençoar outras pessoas, e roubava do dinheiro. Ele permitiu ser cegado pelo próprio egoísmo. E isso o levou a vender o mestre por algumas poucas moedas que não fariam diferença nenhuma na sua vida. Judas, ele é um exemplo de como nós podemos utilizar o livre-arbítrio de maneira equivocada. Judas, ele era culpado ou inocente? Algumas pessoas se questionam isso pensando, mas será que tinha como Judas evitar o seu destino? Porque alguém iria trair Jesus, de acordo, né, com as próprias palavras de Cristo. Chega ali na ceia, Jesus fala, né, que tinha um deles ali que era o traidor, um deles ali que iria traí-lo. E aí Judas até pergunta, serei eu, Senhor? E Jesus fala que ele colocar, né, a mão no bocado junto comigo ali, é esse aí que vai me trair. Aí Judas vai lá e coloca a mão junto. Será que esse já era o destino de Judas? Não havia nada que ele poderia fazer? Algumas pessoas se questionam isso. Em Mateus, capítulo 26, verso 14 e 15, eu vou ler para vocês aqui, texto interessante, que nos deixa claro se Judas, não é mesmo, ele foi forçado por um destino que não lhe permitiria outra saída, ou se foi algo diferente. Olhem só aqui, verso 14, verso 15, assim. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse, quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. É interessante que o texto não diz assim, né? Olha, foram lá buscar Judas, foram procurar Judas. Não diz assim, né? Ah, não, alguém foi e levou Judas até os sacerdotes, alguém foi e chantageou Judas para que Judas entregasse a Jesus, não é mesmo? Alguém influenciou Judas, alguém deu a ideia para Judas, não Judas. Ele foi e procurou os sacerdotes. Voluntariamente, Judas tomou a decisão de entregar a Jesus, de trair a Jesus. Apesar de que Cristo já sabia o que iria acontecer, foi uma decisão totalmente voluntária. Judas poderia ter feito diferente. Prova disso é que Jesus fez de tudo para tentar salvar Judas. Em Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32, olhem como Jesus, ele é alguém que não desiste, mesmo quando ele sabe que as coisas, não é mesmo, acontecerão da maneira como ele já previa. Verso 30 e o verso 31, verso 32, diz assim, ó, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos.
Esse aqui também é um outro episódio muito conhecido da negação, não é mesmo, de Pedro. Jesus está falando, ó, Simão, estou orando por você, porque Satanás está tentando te peneirar. E daí Pedro diz: Não, Senhor, eu estou preparado, pode deixar comigo, não é mesmo? Nunca, todos podem te abandonar. Eu não, eu vou ficar contigo, não importa o que aconteça, não é mesmo? Pedro é aquele, né, que olha assim: Eu sou, Senhor. Eu sou o mais santo de todos, né? Eu sou o mais preparado de todos. Eu sou aquele que está mais entregue ao Senhor do que todos os outros. Mas chega no momento, não é mesmo, do pega para capar, no momento de mostrar realmente toda essa fidelidade, Pedro vai lá e nega Jesus. A questão é, Jesus sabia que Pedro negaria ele? Sim, mas mesmo assim Jesus estava orando por ele. Mesmo assim Jesus estava intercedendo por ele. Será que foi diferente com Judas? Será, né, que Jesus olhasse, não, Judas, eu não quero interceder por ele. Pedro, eu intercedo mesmo sabendo que ele vai, né, me negar. Não, Jesus não desiste mesmo quando ele sabe que as pessoas têm toda a propensão, não é mesmo, para tomar decisões equivocadas. Judas, ele tomou as ceias e ele tomou a ceia, né, junto com Jesus, e ele teve os seus pés lavados por Jesus da mesma maneira que os outros discípulos. Ironicamente, como diz no livro Desejado de Todas as Nações, os pés que Jesus lavou saíram para ir fazer a obra do traidor. Eu espero que na vida de nenhum de vocês possa se dizer algo como: os homens que foram comprados pelo sangue do Cordeiro utilizaram a sua vida para negá-lo. Os homens que foram comprados pelo sangue do Cordeiro se venderam pelo vinho deste mundo, pelo vinho de Babilônia, da mesma maneira como o que aconteceu na vida de Judas cunhou a frase, essa fatídica frase, essa terrível frase de que os pés que Jesus lavou saíram para fazer a obra do traidor. Que triste, não é mesmo? Ter os pés lavados por Cristo e poder utilizar estes pés para serem os pés formosos que levam o evangelho, se tornam os pés da traição. Judas, ele foi encontrar Jesus no jardim do Getsemane, lá em João capítulo 18, narra esse episódio. No jardim ele fez uma pergunta, na verdade foi feita uma pergunta a ele, né? Ele chega lá, beija Jesus, a gente sabe que era o código da traição, não é mesmo? Uma ação que demonstrava amizade, genuíno interesse, afeto, amor, mas naquele momento não significava nada disso. Jesus, sabendo da ironia do que estava acontecendo, ele faz uma pergunta, está relatada em Mateus 26:50. Ele pergunta assim: Amigo, para que vieste? Amigo, para que vieste? Essa pergunta, com certeza, cravou cravos no coração de Judas. Enquanto os cravos foram cravados nas mãos de Jesus, Judas não pôde estar ali para ver, porque aqueles cravos que foram cravados no seu coração o levaram a retirar a sua própria vida. Infelizmente, não o salvaram, como os cravos que foram postos na mão de Jesus hoje nos salvam, o levaram apenas ao remorso, não é mesmo? Ao invés do verdadeiro arrependimento. Amigo, para que vieste? Essa pergunta é para aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que se aproximam de Cristo pelos motivos errados. E Jesus está perguntando para vocês, amigos, para que vocês vieram? Por que vocês estão aqui esta manhã ouvindo a palavra de Deus? Por que vocês estão fazendo parte da MM? Por que vocês vão à igreja? Por que vocês estão seguindo a Jesus? Amigos, para que vocês vieram? Percebam, eu faço essa pergunta a vocês, entendendo que é o Espírito Santo que a faz também, não porque vocês sejam, né, parecidos com Judas com a intenção de trair ao mestre, mas sim porque nós podemos estar sendo semelhantes a Judas, estando próximos de Cristo, mas com partes da nossa vida que nós não queremos entregar ao Senhor, e isso faz com que os motivos pelos quais nós o sigamos sejam corrompidos. E às vezes a gente está lá pelo milagre, a gente está ali porque é para cumprir tabela, para mostrar para os outros que nós somos bons cristãos, é porque a gente quer continuar a tradição
tradição dos nossos pais, da nossa família, que é uma família cristã. E aí os motivos errados vão nos levar também a uma religião errada, que infelizmente vai nos levar para o inferno, ao invés de nos levar para o céu. Não é sua religião que vai levá-lo para o céu, é claro. Quem o leva para o céu é Jesus. Mas a pergunta é, amigo, amigos, para o que que vocês vieram? Amigo, para que vieste? Lá no Éden, eu finalizo aqui já a minha participação, tem uma outra pergunta que Jesus faz para aqueles que estão fugindo. Tem aqueles que se aproximam, como Judas, e ele pergunta, amigo, para que vieste? Tem aqueles que estão fugindo, e Jesus pergunta para eles, onde vocês estão? Espero que o caso de vocês não seja daqueles que estão, de alguma forma, fugindo, já pensando em desistir, pensando em abandonar. Tá aqui nessa reunião, mas já estava pensando assim, né? Olha, eu tô assim, ó, por um triz para abandonar tudo, para sair da MM, para sair da igreja, para não sei o quê, pra abandonar as coisas. Espero que não seja essa situação de ninguém, mas se for, Jesus está perguntando aonde você está? Você está percebendo para onde seu caminho está lhe levando, para distante da minha presença? Não esteja próximo de mim pelas motivações erradas, mas também não vá para distante da minha presença achando que você vai resolver a sua vida, as tensões que existem, não é mesmo na sua existência. Judas, ele teve as mesmas oportunidades que todos os discípulos, assim como nós, todos que estamos aqui, estamos tendo a oportunidade de ouvir a voz do Espírito Santo mais uma vez. Só que, queridos, existe uma fraqueza na graça, apenas uma fraqueza na graça, e essa fraqueza é que ela pode ser rejeitada. A vida de Cristo é um exemplo, a vida de Judas é um exemplo de que a graça tem uma fraqueza, ela pode ser rejeitada. Uma vez que vocês aceitarem a graça, não há mais nada que possa fazer com que ela seja impedida de fazer uma obra maravilhosa na sua vida e lhe salvar, certo? Mas se você rejeitar, infelizmente também a graça não pode agir na sua vida. Lembre-se dessa mensagem com carinho, porque é o Espírito Santo que está falando com você. Abra o seu coração para Jesus e deixe ele entrar em todos os cômodos. Entregue-se completamente ao Senhor, para que no final de tudo, né? César, Nelinho, Jean, Marcelo, né? Ney, Pedro, Ronaldo, sejam todos nomes que sejam lembrados na nossa família como exemplos de fé, como pessoas que nós gostaríamos de replicar a vida de comunhão, a vida de oração que tiveram. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê força e motivação para cada um de vocês, para que vocês continuem nesse ministério, que vocês sejam pessoas que tenham responsabilidade na casa de Deus, que vocês estejam próximos de Cristo, mas que vocês se entreguem completamente nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém, pastor, amém. Que mensagem maravilhosa. Puxa vida, a gente às vezes esquece de olhar individualmente para um ser, né, para uma pessoa. E que história fantástica sobre Judas. Que mensagem fantástica. Gostei muito, pastor. Gostei. Eu acho que todo mundo gostou também. Ora para nós aí, Amém. pastor. Vamos orar então? Querido, maravilhoso e bondoso Deus, Rei de todo o universo, nós nos colocamos nas tuas mãos porque sabemos o quão poderoso tu és e o quanto tu nos ama para utilizar esse poder em nosso favor. Pai, todos nós temos a mesma oportunidade diante de ti, com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, porque tu colocas todo o poder do céu à nossa disposição para nos motivar, para nos inspirar, para nos iluminar e até mesmo para revelar também, ó Pai, aquilo que é a tua vontade para a nossa vida, quais são os teus planos. Toda vez que alguém toma a decisão de seguir, ó Pai, o teu filho, todas as vezes que alguém toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador, como sacrifício substitutivo, o Senhor atua em prol desta pessoa, dando poder a ela, imbuindo-a com o Santo Espírito, ungindo-a, para que ela possa então se manter firme até aquele dia.
A decisão é nossa, o Senhor não pode forçar esta decisão. Mas a partir do momento que tomarmos a decisão, não é a nossa força que mantém ela. Não é a nossa força que faz com que nós sejamos fiéis e honremos a aliança que estamos fazendo contigo. A força vem de ti, ó Pai. É necessário, é claro, comunhão, é necessário entrega diária e contínua, mas o poder vem de ti. Pai amado, que cada um aqui dos teus filhos se entregue completamente nas tuas mãos. Cada um destes teus filhos seja coberto pelo sangue do Cordeiro, que este sangue não seja em vão por nenhum de nós. Que cada um deles seja um exemplo maravilhoso para a sua família, que a sua vida seja um testemunho para aqueles que estão à sua volta, que no ministério, Senhor, que eles se envolveram, que eles sejam uma bênção. E, Pai amado, que eles lembrem também que esta caminhada cristã é uma caminhada onde nós temos tropeços e quedas, mas o caminho é sempre o mesmo. O caminho, Senhor, é de reconhecimento, arrependimento, confissão e abandono através do poder do teu Santo Espírito. Pai amado, esteja com cada um destes homens e mulheres, servos teus, para que eles honrem o teu nome, para que eles te adorem em espírito e em verdade todos os dias da vida deles até que Jesus volte. Nós te pedimos estas bênçãos no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pastor. Muito obrigado, pastor Josué, pela sua disponibilidade. Obrigado aí porque esteve conosco esse dia aí. Que Deus possa continuar abençoando o seu ministério. O senhor está sempre, vai ser sempre bem-vindo no nosso meio aqui. Sempre quando puder aí, fique à vontade, o link é sempre o mesmo. A gente tem todos os sábados essa abençoada reunião e o senhor fica à vontade para participar quando o senhor quiser.